E aí família, hoje o 7º vídeo dessa maratona que eu tô fazendo de um vídeo por dia durante 30 dias. Cara, é tenso, porque eu tô gravando, editando e postando, então demanda muito, mas isso tem um propósito de eu entrar numa rotina de produção de conteúdo de valor aqui pra internet, pra abençoar a vida daqueles que querem acompanhar, que querem caminhar aqui mais pertinho da gente. Eu hoje, especificamente, completa uma semana de vídeos, né? O 7º dia, e sempre que completar uma semana, ou seja, toda quinta-feira eu vou responder a caixinha de perguntas lá do Instagram, jackson.decristo. Então já me segue lá, porque durante essa semana eu vou abrir mais uma caixinha para responder na próxima quinta-feira. Esta caixinha, especificamente, é de uma última caixinha que eu abri, olha, faz dias. Foi antes de pegar o Covid e depois eu não consegui responder por causa da recuperação que a gente teve. A gente repousou bastante, a gente também não estava bem. Se você ver os primeiros vídeos que eu gravei dessa maratona, a minha voz ainda tá de gripado, então a gente deixou para depois. Eu vou aproveitar e responder hoje, então bora lá para as perguntas. Já trabalhou com informática ou trabalha? Vi no seu perfil, fiquei curioso. Já trabalhei com informática, sou formado em ciência da computação. Primeiro eu fiz, na verdade, colégio técnico de processamento de dados, depois fiz faculdade de ciência da computação, depois fiz 2 certificações da Microsoft MCSE e depois eu entrei numa pós-graduação de telecomunicações, e nessa pós-graduação eu não concluí porque quando eu ia fazer aquele trabalho de conclusão de curso, Deus me colocou no meu propósito. Ali eu entendi que a minha vida não era na informática, mas era no ministério. Quando Deus me colocou no meu propósito, nem um dia mais eu quis trabalhar com informática. Então eu sou formado, eu ministrei no último RDR, contei um pouquinho do meu testemunho, da minha história, o quanto isso atrasou e atrapalhou um pouco o processo da minha vivência no meu propósito. Mas creio que foi um tempo que Deus me ensinou muito, mas creio também que eu, por causa disso, atrasei muito o meu propósito, porque na minha adolescência Deus já tinha me avisado que o meu foco, o meu ministério seria de pastor, de pregador da palavra, e eu fugi para informática, mas Deus laça, né? Não tem jeito, tô aqui no ministério e tentando fazer o melhor, apesar de ter começado um pouco tarde. Como é ser um bom pastor, fotógrafo e baterista? Na verdade, eu não me considero bom em nenhuma das 3 áreas. Eu também já fui baterista, já fui músico da igreja durante 20 anos, dos 12 aos 32 anos. Quando eu estava na informática, eu também estava servindo a igreja como músico. Enfim, estudei muito música também, estudei muito bateria, tentava dar o meu melhor ali. Na fotografia também, eu acho que o que talvez alguém possa chamar de bom é porque eu sempre procuro fazer as coisas com excelência. Então, por exemplo, esses vídeos eu tento fazer o melhor. Eu tento ter não o melhor do que existe, mas tirar o melhor do que eu tenho para poder produzir com a melhor qualidade. Então, o que eu tentava fazer tanto na bateria, na informática, hoje como videomaker, né? E no ministério também. Mas no ministério, talvez é uma das coisas que eu me sinto mais dependente de Deus, né? Porque por mais que você estude, por mais que você se aprofunde na palavra, existe um elemento ali, algum momento que deixa de depender de você e começa a depender de Deus, do Espírito Santo. Então, essa dependência é muito bom. E fica claro quando a gente ouve alguém ministrar, aqueles que são dependentes e aqueles que se acham, né, autossuficientes no ministério, que não precisam mais de Deus. O que pensa sobre o divórcio e sobre um segundo casamento? Complicado falar sobre divórcio, porque é um assunto que demandaria assim um vídeo completo só sobre esse assunto. Teria que trazer bastante embasamento bíblico aqui para poder justificar essa resposta, mas tentando resumir, Jesus abre uma porta, né, para uma possibilidade de divórcio, que seria a questão de uma traição, né, quando há uma infidelidade dentro do casamento, ligado à sexualidade, por isso que se chama ato sexual ilícito, poderia ali haver uma possibilidade de divórcio. Apesar de Jesus não citar, eu acredito que quando há um risco de vida também para um dos cônjuges, isso seria um caso claro de divórcio. Fora isso, eu creio que o papel da igreja sempre vai ser de reconciliação. Então, por mais que eu esteja falando isso, eu nunca vou aconselhar um casal a divorciar. Por mais que em alguns casos isso acabe sendo inevitável e não tem muito o que você ajudar, ou que a igreja ajudar, mas eu acredito que a igreja, o nosso papel como ministros, o papel da igreja sempre vai ser de reconciliação, sempre tentando ajudar esse casal a se manter casado e a resolver e superar os seus problemas e dificuldades. Quanto ao segundo casamento, uma vez que é por esse caso, né, de infidelidade ligado à sexualidade, eu creio que a Bíblia permite, né? A Bíblia permite um segundo casamento. É dessa forma que eu vejo, baseado nas escrituras na Bíblia. Agora, o problema é que tem muita gente aí se separando por coisa muito boba, né? Por coisa muito banal, né? Tem gente que casa criando uma fantasia, sonhando com algo que não existe.
gente que só acontece em filme. E aí acaba, às vezes no começo, né, por coisas bobas, pela própria adaptação do casamento, desistindo e terminando ali um relacionamento que poderia trazer amadurecimento pro casal e eles poderiam crescer muito. Mas resumidamente seria isso. Por que as pessoas julgam tanto quem tem tatuagem dentro da igreja? Deus se preocupa? Deus se preocupa sim, porque a questão é com que intenção uma pessoa faz uma tatuagem. A gente pode usar a passagem de Levítico para dizer que tatuagem é pecado. Alguns vão acreditar que aquela ali é uma lei não moral, então ela não serviria para hoje. Mas o que eu diria é que, independente dessa crença de essa passagem bíblica ser atual ou não, servir para hoje ou não, eu diria que duas coisas são importantes. Primeiro, qual é o posicionamento da sua igreja em relação a isso? Então obedeça seus pastores e a visão que a sua igreja tem em relação a isso. Tem igrejas que aceitam, então se você está num lugar que não aceita, talvez você esteja no lugar errado. Talvez lá tentar implementar uma doutrina diferente seja um problema, vire um problema para a igreja e para você. Agora, outra coisa é a questão da motivação, né? Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Aí precisa ver qual a motivação de uma pessoa que quer fazer uma tatuagem. As pessoas se preocupam muito dentro da igreja pela essa visão que existe, essa interpretação do texto bíblico, mas também por uma questão cultural. Essa semana mesmo eu estava conversando com um policial e a gente estava conversando, né? Entrou nesse assunto tatuagem, ele estava explicando as tatuagens que significam no mundo do crime. E antigamente estava muito ligado a isso. Logicamente que hoje tem um viés muito mais estético, mas culturalmente, principalmente para as pessoas de mais idade, mais conservadoras, elas sempre vão ligar a coisas ruins, né? Eu conheço pessoas que quando olham uma pessoa tatuada falam, nossa, credo, e já ficam com medo por causa dessa ligação e dessa questão cultural mais antiga. O que eu diria é, obedeça ao que a sua igreja determina, questione, pergunte para Deus se é isso que Ele quer, o porquê que você está fazendo, questione com você mesmo qual a intenção de fazer uma tatuagem. E terceiro, a questão cultural, se você estiver num lugar que isso é mal visto, você vai ficar sofrendo talvez à toa. Conta pra gente qual foi sua primeira experiência com o Espírito Santo. Minha primeira experiência real, palpável com o Espírito Santo foi aos 5 anos de idade, quando lá em Guaianazes meu pai dirigia a igreja, ainda no templo antigo, e ele estava pregando. E eu, uma criança de 5 anos de idade, sentadinho ali no banco, comecei a chorar. E quando meu pai fez o convite, eu fui na frente e entreguei minha vida para Jesus. Ali foi a primeira experiência forte com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele fez isso comigo aos 5 anos de idade. E é a melhor experiência que você pode ter com o Espírito Santo é a experiência da salvação. Então, esse foi a primeira experiência realmente forte que eu tive com o Espírito Santo. Nunca mais esqueci desse dia e a partir daquele dia tudo mudou. Pastor, se meu irmão estiver em pecado e eu contar para o meu pastor, é considerado fofoca? Bom, precisa entender o que cada igreja entende nessa situação, mas o que a Bíblia diz, isso é que é o mais importante. A palavra de Deus diz que quando um irmão seu estiver em pecado, você precisa conversar com ele e confrontá-lo, mostrar para ele que ele está em pecado, está errado. Se ele não aceitar, você deve levar 2 testemunhas com você. E aí sim, se esse irmão não cair em si e reconhecer o erro, você precisa levar diante da congregação. E diante da congregação, eu particularmente entendo que seria diante do ministério, diante das pessoas que têm maturidade, porque a gente pensar como congregação, tem pessoas chegando, tem pessoas que ainda não estão firmes na fé e de repente levar os problemas que a igreja tem diante da congregação talvez não seja o mais sábio. E também a gente pode acabar envergonhando o pecador em vez de acolhendo, não o pecado, mas acolhendo para ajudá-lo a vencer, a passar por esse processo e entrar nesse processo de conseguir dizer não ao pecado, né? Conseguir vencer as tentações que a gente tem na vida. Então, este é o processo que a Bíblia diz. Eu sei que as igrejas já erraram muito em relação a isso, mas no caso é isso. Você só leva ao pastor quando você já conversou com a pessoa, você já conversou com a pessoa com mais 2 testemunhas, sabe? Tentando como igreja ajudá-lo, e aí sim você levar ao ministério. Esse é o processo que eu acredito que é o bíblico. É aquele que a Bíblia diz. Não é fofoca porque se você seguir esse passo, em algum momento você precisa levar isso pro pastor. Então não é fofoca. Agora, eu acho que fofoca é quando acontece uma coisa que é muito comum, que é as pessoas ficarem comentando entre elas e no final das contas ninguém leva ao pastor. Elas ficam entre elas e isso vira uma rede de fofoca dentro da igreja, que é muito mais prejudicial do que uma atitude realmente de uma igreja saudável. Qual o impacto do politicamente correto dentro das igrejas?
Bom, respondendo a sua pergunta e respondendo friamente, o impacto é a gente principalmente perder jovens e adolescentes, porque se a gente não souber tratar esse assunto corretamente, a gente vai perder principalmente aqueles que estão sendo doutrinados nessa área do politicamente correto. A gente tem que tomar cuidado como igreja de conseguir responder as perguntas que as pessoas estão fazendo. Muitas vezes a gente está respondendo perguntas que elas não fazem mais. Tem gente pregando coisa que seria muito atual nos anos 80, 90, 2000, mas que em 2021 é um assunto que a humanidade não está mais questionando e já superou. Então eu acredito que a principal consequência é perder jovens e adolescentes. E eu acredito que isso já é real dentro da maioria das igrejas. Então, essas foram as perguntas. Acabei de ver que a caixinha foi aberta 30 de agosto, só tô conseguindo responder agora, mas essa semana eu abro mais uma caixinha para vocês mandarem suas perguntas e eu responder aqui nesse desafio dos 30 vídeos em 30 dias. Aliás, tô colocando o card aqui, a playlist para que você acompanhe e não perca nenhum vídeo daqueles que já foram postados. Não esquece de curtir, não esquece de comentar o que você achou das respostas, não esquece também de compartilhar com a galera esses vídeos e principalmente se inscrever aqui no canal para você não perder nenhum vídeo e a gente poder caminhar juntos. A gente está construindo isso aqui juntos e eu quero muito te abençoar, ajudar a sua vida, ajudar você a se livrar de religiosidade e muitas vezes aí conceitos errados que escravizam, essa religiosidade que muitas vezes, na maioria das vezes, a gente vê mais matando pessoas do que cuidando delas. Então é isso. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe sua vida e não esqueça que nós somos de Cristo.